Muito bem, voltamos ao vivaço pra você aqui na tela do Jogo Aberto. Vem comigo aqui, ó. Atenção, nós vamos sortear essa TV linda, essa TV de LED, 30 e quantas polegadas? 39. 39 polegadas. O que nós temos aqui? O Home Theater. E aqui? E o Hack. O Hack. Tudo É isso. o Home Agro. Tudo isso para uma pessoa só. Então é muito fácil. Você vai no seu supermercado, adquira já o arroz Ciagro, leva para casa, recorte o código de barras, coloca dentro do envelope e você vai concorrer a esse lindo presente. Tudo para uma pessoa só, gente. Já pensou? Olha aí, ó, TV, Home Theater e também o Hack, todinho apenas para uma pessoa que vai levar. Então, tá esperando o quê? Pode mandar quantas cartas você quiser. Preste atenção nesta promoção aí, ó. O Arroz Ciagro sempre sai na frente e lança a promoção Ciagro 2014. Adeus, ano velho. Quer ganhar um Home Ciagro completo, contendo um Hack, uma TV LED de 39 polegadas e um Home Theater? Envie já quantas cartas quiser, contendo um código de barras do Arroz Ciagro e uma frase desejando um feliz 2014 para quem você quiser. E por fora do envelope escreva promoção Ciagro 2014. Participe. Ciagro, o arroz da família brasileira. Muito bem, tá esperando o quê? Deixa de mandar sua cartinha, pode mandar quantas cartas você quiser, viu? Ô, gente, em 1996, um projeto de lei que regulamenta o planejamento familiar foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pela Presidência da República. A lei estabelece que as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde, o SUS, em todos os seus níveis, estão obrigadas a garantir à mulher, ao homem ou ao casal, em toda a sua rede de serviços, assistência à concepção e à contracepção como parte das demais ações que compõem a assistência integral à saúde. O planejamento familiar tem o principal objetivo garantir às mulheres e aos homens um direito básico de cidadania, previsto na Constituição brasileira: o direito de ter ou não ter os filhos. E hoje nós estamos recebendo aqui o ginecologista Dr. Herbert Mumig para falar sobre esse planejamento familiar. Bom, doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Grande prazer recebê-lo. Estamos aqui, né, atendendo aí um pedido aí, né, uma solicitação, justamente para mostrar que esse ano começou a funcionar o setor ambulatório de planejamento familiar. O que vem a ser, doutor Herbert, esse planejamento? Planejamento do ponto de vista governamental é tudo isso que você leu aí. O governo oferecendo essas possibilidades todas. E do ponto de vista do casal significa ele, assim, planejar os filhos, o número de filhos que pode ter, que ele possa educar, vestir, alimentar, ou seja, dar uma vida com dignidade, né? Entendeu? E através disso, então, por essa lei, e que já é bem assim antiga, né? E que agora está sendo implantado aí praticamente na maioria dos municípios, está assim, então, aqui o município então já conta com essa área que vai possibilitar, orientar a todos, a mulher, ao casal em si, a todos que precisarem, né, sobre os diversos métodos anticoncepcionais, oferecer inclusive alguns como pílulas, DIU, né? E inclusive a oportunidade de que o casal ou a própria pessoa possa optar por um método definitivo de anticoncepção, o qual seja a ligadura de trompa ou a vasectomia. Muito bem, hoje a gente tem que fazer planejamento em tudo na nossa vida, né, doutor Herbert? Tudo, principalmente nessa, né? Você vai planejar comprar uma casa, você vai planejar comprar um carro, você vai planejar comprar um terreno, algo na sua vida, e nada melhor do que você planejar o futuro. Não é verdade? Agora, tem alguma coisa a ver de controle de natalidade ou não, doutor? Não, então é importante, isso aí difere, né, totalmente do controle de natalidade, e tem que ser, que é um controle, quando em países que já existem, feitos através de uma lei também, de uma orientação estatal do próprio governo, implicando em benefícios para quem, por exemplo, tiver menos filhos. E a China é o exemplo clássico
né, do controle de Lá tem um natalidade. limite. Lá tem um limite. Embora já tenha notícia que já tem, em alguns, estudando a possibilidade de alguns casais ter mais de um filho lá. Doutor, o que o senhor acredita nesse projeto, nesse planejamento? O nosso país está ficando muito assim, com muitas pessoas, um país populoso. Na verdade, eu acho assim que tá ficando não, já ficou, né? Para quem viveu assim a época da Copa do Mundo de 70, tem e até hoje todo mundo conhece aquela música, né? 90 milhões em ação, né? Já passou, né? 40 anos depois, o Brasil mais do que dobra uma população. Isso é um negócio meio complicado, né? Aliás, explica todas essas dificuldades que a gente vive hoje, né? Acho que nem são 40 milhões em ação, são mais de 200 milhões. 90 era em 70, agora são 200. 40 anos, mais do que duplicou. É muita gente, doutor? É muita Agora, coisa. doutor Hébio, qual seria o principal foco? Seria aquela pessoa que faz um aborto clandestino, a evitar esse tipo de ação que é uma tragédia? Na verdade, isso aí é um dos objetivos, mas o objetivo maior é realmente ajudar os casais, as pessoas a entenderem, porque na verdade, assim, essa parte, né, da vida sexual, que é um negócio, um instinto, que é um estímulo muito forte, mas ela existe como uma única razão, que é procriar. O restante é o enfeite. E a natureza enfeitou bem, a ponto de ser uma coisa que às vezes fica descontrolada, mas que resulta em gravidez. E um filho é para a vida inteira, né? Então a orientação é nesse sentido, que viver a sexualidade, mas tem que entender, tem que viver controlando a razão pela qual ela existe. Porque senão, é o que acontece, uma gravidez indesejada, assim, é um problema sério, e principalmente que nós estamos vendo com as adolescentes, né, um grande número de adolescentes ficando grávida, num momento que com certeza não é o mais oportuno, né? Um momento que a pessoa deveria e deverá estar se preparando para enfrentar o futuro. Quando vê, tem que cuidar de uma criança, ou seja, uma criança vai cuidar de outra, né? Entendeu? Muitas vezes é uma criança mesmo, 14 anos, 13 anos, né? Doutor Hébio, o governo destaca a importância do planejamento familiar como uma decisão de cada indivíduo, né? Qual seria a importância desse tipo de direcionamento? Então é importante, aqui eu inclusive vou aproveitar, já frisar quais são os caminhos para a pessoa procurar isso. O importante é isso que eu falei, viver a sua sexualidade, mas entendendo por que ela existe e que é necessário planejar o que vai acontecer, que existem métodos definitivos, existem métodos não definitivos, né? E que para cada momento na vida da mulher, ou porque a mulher como ela que engravida, os métodos são praticamente todos direcionados no sentido da mulher. O homem tem o caso do preservativo masculino, mas se não bem utilizado, o índice de falha é inaceitável para um planejamento assim confiável, embora num determinado momento ele possa ser usado. Então o importante é a pessoa entender que hoje esse setor ele existe para essa orientação. E a pessoa, por exemplo, procura o seu postinho, manifesta a sua vontade de passar por esse setor, ou escolhendo o método que ela queira, por exemplo, o DIU. O DIU no nosso país ele é subutilizado. É um método de uma alta confiabilidade, é um método no qual ele tem assim, uma continuidade muito grande, porque hoje o DIU é para 5 e outros que já existem para 10 anos. Quer dizer, é um tempo muito grande, né, em que a mulher fica assim com a segurança bastante grande. Ou então ela procura a unidade vai encaminhar e agendar para que passar nesse setor de planejamento familiar, onde ele vai passar para um médico, para um psicólogo, para uma psicóloga no caso lá, para um enfermeiro e assistente social. E essa equipe, nos casos de escolha, principalmente dos métodos definitivos, é o que vai nortear e orientar sobre os prós, contras, sobre os efeitos colaterais, a dificuldade de reversão, quer dizer, e a pessoa vai depois assinar embaixo com testemunha, referendando, isso é impositivo, ela vai assinar embaixo
a sua concordância, e ela então será encaminhada para a Santa Casa, onde será executado. Doutor Herbert, ligou uma telespectadora agora para nós aqui. Ela disse que casou agora recentemente e ela está achando muito legal sobre esse planejamento familiar. Se ela pode procurar uma unidade perto da casa dela, ela tem que ir, eles vão passar os métodos certos. Ela falou que quer ter filho, mas no momento não. Certo. Não, aliás, ela deve, né? Certo? Porque senão a natureza não brinca, né? Descuidou, vacilou, pode acontecer. Então ela pode procurar a unidade de saúde. Se ela não conseguir satisfatoriamente a orientação, não precisa nem ser assim necessariamente o ambulatório de planejamento familiar. Pode ser o próprio ginecologista dela que orientará, mas também poderá ser referenciada para esse ambulatório. Muito bem, uma outra telespectadora nos ligou agora dizendo que ela já tem 3 filhos e não quer mais filhos, já tá bom toda a vida. Certo. O que ela deve fazer? Ela deve procurar quem para conseguir orientação sobre os métodos, enfim? Isso, então, esse é o caminho que eu disse. Esse é um exemplo ótimo. Deve procurar a unidade de saúde e a unidade, né, encaminhará para o setor de planejamento familiar. E aqui eu vou ler o que a lei fala, né? Que porque ela vai ficar por dentro dos métodos definitivos e não definitivos lá. Com 3 filhos, com certeza eu também considero bem satisfatório. Então, para fazer, por exemplo, uma cirurgia para usar um método definitivo, ligadura de trompa ou vasectomia. Então, olha lá, ó, a lei diz que ela é permitida em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade, ou pelo menos com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade. Quer dizer, o que ela manifestou a vontade de fazer uma ligadura de trompa, por exemplo, e o ato cirúrgico. Não faz antes de 60 dias. Agora, pode passar de 60, mas nunca antes de 60. Porque ela vai passar pelas orientações de todos os métodos, vai passar por uma avaliação, né, da psicóloga, da assistente social, orientação da enfermeira e do médico. Ou seja, não é ir chegando e falar, eu quero, não ter mais filho, não, existem os critérios, operar, enfim. Existem os critérios e a lei está bem clara aqui no que ela permite. Inclusive eu gostaria de ler uma outra aqui. Pois não, doutor. Porque isso aqui é muito importante, porque no pré-natal a gente enfrenta e encontra muito isso, né? Certo? Ó, é vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante períodos de parto, abortamento ou até 42 dias após parto ou abortamento, exceto nos casos de comprovada necessidade por mulheres que tiveram cesarianas sucessivas anteriores, ou quando a mulher for portadora de uma doença de base, uma doença que a coloca em risco de uma nova cirurgia ou de uma nova gestação. Então, porque a gente, durante o pré-natal, é muito perguntado, doutor, será que dessa vez eu consigo operar? Isso, então, o setor de planejamento vai orientá-la do que a lei permite, do que a lei não permite. E a maioria das vezes, durante os períodos de gestação ou pós-abortamento, a lei diz que não. Doutor Herbert, agora a gente sempre vê aí famílias carentes, mas famílias bem carentes mesmo, pobre, sem informação, que tem aí 6, 7, 8 filhos. Existe aí um programa e um trabalho de ir até as casas dessas pessoas, das famílias mais carentes, e explicar, olha, chega de ter filho, tem vários métodos, é assim, assim e tal. Isso, com certeza, né? Uma das funções da existência do serviço de médico da família, dos postos de saúde da família, né? Certo? É a orientação como um todo. E as agentes de saúde têm, então, uma vez que elas têm o acesso à residência dessas pessoas, conhecem a realidade dessas pessoas, elas realmente podem e devem orientar e encaminhá-las, porque aqui na lei não existe diferenciação de classe social ou de poder aquisitivo. E o objetivo é atingir justamente todos, mas principalmente os que mais precisam, né, evidentemente. Né? Muito bem, ligou uma pessoa para nós aqui também perguntando o seguinte, doutor. Ela está perguntando se o porquê que algum anticoncepcional faz a mulher engordar.
que ela está com medo de tomar anticoncepcional, que ela está engordando bastante. E ela tem medo de usar outros métodos para não engravidar. Que ela está até sem ter relação com o marido, com medo de engravidar, porque já tem 5 filhos. Então, o que poderia ser feito? Não, na verdade é o seguinte. Primeiro, é importante ter uma orientação adequada. Isso já existem alguns trabalhos, inclusive feitos até por nutricionistas, que não são nem por médicos, mas embora acompanhados e com um caráter científico, que já está provado o seguinte: tanto na terapia hormonal do climatério como o uso do anticoncepcional, 40% das mulheres que tomam anticoncepcionais, ou seja, a pílula, vão engordar por causa da pílula. Os outros 60% não tem nada a ver, vão engordar por outros motivos. Então isso aí não é uma afirmação totalmente verdadeira, né? Entendeu? Isso aí, com orientação, ela procurando o seu ginecologista, ela vai ser orientada. Existem hoje pílulas com dosagem menor de hormônio e que vão poder, né? E o acompanhamento, nesse caso aí, é muito simples. É a balança, né? A mulher tomou 1 mês, achou que engordou, tomou 2, 3, 4, confirmou. Ela não precisa esperar, como eu já vi, casos que engordam 10, 15, 20 quilos. Chegar, doutor, tomei a pílula e engordei 20 quilos, mas já engordou, né? Então tem que acender a luz vermelha bem antes, né? Se tiver acontecendo isso, né? Sinal alerta. Bem antes, aí ela vai ver um outro método, né? Inclusive vai ser orientada para outros métodos também, que também são seguros e que ela precisa entender, né? A gente vai convidar o Dr. Herbert para vir aqui outras vezes para falar sobre anticoncepcional, enfim, né? Pra gente entrar nessa pauta e a gente volta a falar sobre o planejamento familiar. Mas eu já volto para falar com o Dr. Herbert, porque agora o Barbino vai falar da J. Silva, porque você sabe, na hora de você construir ou reformar, o lugar certo é na J. Silva. J. Silva, lá no J. Silva você vai encontrar tudo do básico até o acabamento. Se você vai fazer um puxadinho ou uma mansão, lá você encontra tudo que você precisa. Na J. Silva, material para construção do meu amigo Jovino, o homem de 2 coração e 2 lojas. Dá uma passadinha lá na Avenida Ângelo Calafiore e a outra na Avenida Venceslau Braz. Gente, é só passar lá, viu? E nas compras acima de R$50, atenção, hein? Muita gente tá indo comprar. Pessoal da cidade vizinha, pessoal também lá da zona rural. Todos os bairros estão indo comprar na J. Silva. Sabe por quê? Porque a cada R$50 em compras, a pessoa vai ganhar um cupom, vai preencher com os dados tudo certinho, né? Vai depositar na urna e vai concorrer a um Duster zerinho, gente. Agora, o melhor de tudo é comprar tudo que você quer, tudo que você deseja, né? Os melhores pisos, os melhores revestimentos, as melhores pias, portas, janelas, venezianas, blocos, tijolos, cimentos, ferragens, enfim, gente, telhas, né? Tudo que você precisa para sua reforma ou para sua construção, você vai encontrar com um preço bem acessível na J. Silva. É por isso que hoje é a loja que mais vende e pertence a Geminas, que é a maior rede de materiais para construção de todas as Minas Gerais. Não deixa de conhecer a J. Silva. J. Silva Materiais para Construção. Uma loja na Ângelo Calafiore e a outra na Venceslau Braz. Não deixa de passar na J. Silva Materiais para Construção. Bom, eu já volto para falar com o Dr. Herbert, falando sobre o planejamento familiar, e hoje é muito oportuno esse projeto que realmente faz com que muitas famílias abram os olhos, porque ficar colocando, é gostoso, tudo, mas ficar colocando filho no mundo, a responsabilidade é muito grande. 1h08, sempre em nome do Dadá. O Dadá Supermercado, Açougue, Padaria, todo estoque. Agora final de ano está chegando, não deixe de fazer as suas compras lá no Dadá. E o principal de tudo, né, doutor Herbert, sobre esse planejamento familiar, é porque, infelizmente, existe no nosso mundo pessoas que fazem operação, pessoas que fazem aborto em locais clandestinos. Isso é uma vergonha. Esse é um outro lado que já existe alguma coisa tramitando a nível do Congresso, Senado,
que é sobre o abortamento, né? Realmente o abortamento, como não é permitido, né? A nível, só em situações do Brasil, a nível de só em situações muito especiais, então acontece muito abortamento e ele sempre vai ser clandestino, porque como ele é um crime ainda, né? Então, e a saúde da mulher, né? E vamos entender o seguinte, que a mulher que toma esse tipo de atitude, ela não vai fazer isso com método anticoncepcional, vou fazer um abortamento. Ela faz sob pressão, uma pressão psicológica muito grande, uma gravidez não planejada, que veio na hora errada, que ela não tem condição naquele momento. Quer dizer, existe uma série de motivos, né? É difícil a gente até julgar, né? Mas também é importante que a saúde dela seja preservada, né? Quando ela recorre muitas vezes a certas situações, né? Escusas, aí é a saúde dela que está em risco, né? Muito bem. Eu já volto para falar com o senhor. Deixa eu falar aqui da MedImagem. Gente, a ressonância magnética da Philips, alta tecnologia que você encontra na MedImagem. Você que ainda não conhece a MedImagem, conheça a MedImagem há 15 anos, gente. Trabalhando com profissionais, trabalhando com pessoas capacitadas, e você pode saber tudo mais sobre a MedImagem através do www.medimagem.com.br. MedImagem, o verdadeiro centro de diagnóstico médico por imagem. Telefones de lá, 3531-5710, 3558-9746. A MedImagem são mais de 15 anos trabalhando para o bem-estar de todas as pessoas de São Sebastião do Paraíso e também de toda a nossa região. Agora aumentou a parte física, então você que precisa fazer um exame, procure a MedImagem. São médicos membros lá do Colégio Brasileiro de Radiologia. Gente, exames de tomografia odontológica, ultrassonografia, raio-x, mamografia, ecocardiograma, densitometria e muito mais. E agora com a ressonância magnética, o verdadeiro método em diagnóstico para você fazer exames de câncer, Alzheimer, aneurismas, dores de cabeça, dores na coluna, hérnia de disco, joelho, ombro e muito mais. Atende por convênios também, ou então, se você não tem nenhum convênio, você pode pagar em até 10 vezes. 3531-5710, 3558-9746. MedImagem esperando por você. Me aguarde mais um pouquinho, nós vamos ao bloco de apoio cultural e a gente volta conversando com o Dr. Herbert, falando sobre planejamento familiar. Já, logo após o bloco de apoio cultural.